Eu vou começar então. Eu vou falar sobre aspectos genéticos envolvidos aí nos tumores encefálicos pediátricos. Eu não falo muito sobre tumores espinhais aqui, então acaba que o tema não fica sendo genética dos tumores do sistema nervoso central. Eu escolhi falar mais sobre a parte encefálica mesmo, mas eu vou citar alguma coisa sobre tumores medulares, principalmente quando for falar sobre os ependimomas. Aqui eu coloquei a série Dark da Netflix para iniciar o assunto. Não sei se alguém já assistiu, mas é uma série que fala sobre diferentes mundos, diferentes universos, sobre situações que acontecem em diferentes momentos do tempo, nesses diferentes universos, envolvendo diferentes personagens. E além disso, às vezes, quando a gente está falando sobre uma situação no mesmo tempo, no mesmo universo, às vezes existem realidades diferentes para aquela mesma situação. E então, assim, são feitas várias interconexões entre personagens, às vezes entre realidades diferentes, de mundos diferentes e de épocas diferentes. E eu coloquei isso aqui para mostrar para a gente mais ou menos como que é a complexidade envolvida aí na genética dos tumores encefálicos e, na verdade, nos tumores do sistema nervoso central, seja pediátrico ou seja de adultos. E assim, esse aqui era um algoritmo aqui, uma representação aqui de tudo que a gente tinha ficado sabendo no fim da segunda temporada. E da mesma forma como naquele momento a gente tinha várias dúvidas aqui, vários pontos de interrogação, várias situações que a gente não entendia ainda em relação ao desenrolar dos acontecimentos, a mesma coisa acontece também em relação à genética dos tumores encefálicos aí, pediátricos, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, tem vários aspectos que a gente não conhece muito bem, talvez seja até possível que a gente menos saiba do que saiba em relação a esse assunto, mas eu vou apresentar algumas coisas que a gente já sabe a respeito. Esse aqui é o livro de 2016, ele é chamado de livro azul, né, Blue Book, e ele é a quarta classificação da OMS dos tumores do sistema nervoso central. Então, envolve tanto tumores encefálicos, quanto tumores medulares, tanto tumores de adultos, quanto tumores de criança. E essa última edição da classificação é de 2016, que é muito mencionada em todas as aulas que vocês veem aí. E ela traz aspectos genéticos e moleculares para classificação e nomenclatura dos tumores. Só que esse é um livro que a última edição, então, foi publicada em 2016. E a gente já está em 2020, então já passaram-se 4 anos. E muita coisa vem sendo descoberta ou estabelecida ao longo desses anos, e é pensando nisso que esse grupo, que é o See Impact Now, vem publicando atualizações e sugestões que provavelmente serão incorporadas numa futura classificação dos tumores da OMS. Então, na quinta edição, que ainda não foi lançada, né, essa é a quarta, provavelmente a gente vai ter várias atualizações que foram já prenunciadas por esse grupo. As últimas, inclusive, aqui, a sexta e a sétima, são inclusive de 2020. A sexta, acho que é de março, abril, se eu não me engano, né? E a sétima, inclusive, é de junho agora de 2020. Aqui eu coloquei as outras, algumas das outras referências que eu utilizei, esses artigos da Radiographics, esse aqui é um pouco mais amplo, que fala sobre genética dos tumores pediátricos, e esse aqui de baixo, ele é um pouco mais direcionado para os tumores embrionários. E também usei o livro da Anne Osborne, principalmente em algumas imagens para representação dos casos. Então, eu vou começar a falar agora, né, propriamente sobre o assunto, e eu dividi a apresentação aqui de acordo com o tipo de tumor. Então, são 4 momentos da apresentação. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre os tumores gliais de baixo grau,
e depois sobre os tumores gliais de alto grau, sobre os tumores embrionários e sobre os ependimomas no final. É só uma questão aqui, por definição, quando a gente fala sobre ependimomas, a gente fala sobre tumores que se originam de células ependimárias. E células ependimárias também são células da glia, então, por definição, os ependimomas também são gliomas. Quando você pega a classificação de 2016 e lá consta a definição de cada tumor, ela já começa falando: ependimomas são gliomas, blá, 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 blá. Então, os ependimomas também são gliomas, mas é um tipo de glioma específico que é oriundo de células ependimárias, e por isso, geralmente, quando a gente fala glioma, a gente acaba se referindo principalmente a tumores de origem astrocítica, oligodendroglial, e não tanto aos tumores das células ependimárias que ficam aqui nessa outra categoria.